Era 1997. Eu pescava no Rio São Francisco, na parte que passa ali perto de São Roque de Minas. Fazia isso toda semana. Ajudava a criar meus 2 meninos e ainda vendia peixe no mercadinho da cidade. Naquela noite, saí de casa com o bornal, lanterna, anzol e fui sozinho. A mulher ficou em casa com as crianças dormindo. A beira do rio estava quieta, mas eu nem liguei. Joguei a linha e sentei na pedra de sempre. Tinha pescado 2 dourados e um mande, quando ouvi uma coisa pesada pisando no barranco de barro. Não era gente. O barulho era grosso, molhado, como se tivesse coisa grande, andando com as patas. Apaguei a lanterna e me abaixei. Esperei. A coisa parou perto. Eu ouvi a respiração, forte do tipo que sai com raiva, e o cheiro. Pelo amor de Deus! Era como sangue podre com pelo queimado. De repente, um grito. Mas não era de homem ou mulher. Era um urro. Rasgado, doído e muito alto. A coisa veio andando e aí eu vi. A luz da lua bateu no bicho. Era enorme. Corcunda. Os pelos pareciam sujos de lama e sangue. As garras encostavam no chão. Tava de pé, mas se mexia como bicho. O focinho era torto, os dentes de fora, os olhos sem brilho, afundados. Eu não respirei. Não me mexi. Mas ele me viu. Virou a cabeça de uma vez como se tivesse sentido medo. E aí pulou pro meu lado. Eu saí correndo mato adentro, larguei tudo. Ele veio atrás, correndo. De 4. Arrancava toco, quebrava galho grosso só com o corpo. Eu escutava ele chegando. Os gritos. Os urros, a coisa parecia que estava com ódio de mim. Corri até onde o rio fazia curva. Sabia que ali era fundo. Me joguei sem pensar. Me bati todo na queda, bati com o ombro numa pedra. Perdi o ar. Mas fiquei ali, debaixo da água, agarrado numa raiz. Quando subi devagar para respirar, vi ele parado na beira, me procurando, farejando. Ele arranhava a terra com raiva. Depois de uns segundos, ele deu outro grito e saiu correndo para dentro do mato, quebrando tudo. Fiquei ali até amanhecer, molhado, tremendo, com o corpo doendo inteiro. Voltei para casa com a roupa rasgada, sem nada. Minha mulher achou que eu tinha sido assaltado. Só contei o que vi dias depois. Nunca mais fui naquele rio sozinho, nem durante o dia. Hoje em dia, quando eu escuto cachorro latindo desesperado de madrugada, me vem o som daquele grito na cabeça. Aquele bicho me caçou. Se eu não tivesse me jogado no rio, eu não estava vivo para contar isso. Gostou? Siga para receber mais histórias assustadoras. Corri do lobisomem até sangrar os pés, Poço Redondo, Sergipe 1997. Meu nome é Erivan. Em 97, eu trabalhava numa padaria dessas de vila pequena, que o pão sai do forno ainda no escuro. Acordava todo dia às 2 e pouco da manhã, para me deslocar até lá e fazer a massa. Era minha rotina. Ninguém andava na rua nessa hora, só eu e o barulho do meu chinelo batendo na terra seca. Naquela madrugada, saí de casa com a mochila no ombro, indo pela estradinha que corta o fundão da vila. Era o caminho mais rápido. Tava escuro, mas eu conhecia cada curva. No meio do trajeto, ouvi um barulho vindo de trás. Passo descompassado, pesado. Achei que era alguém vindo na mesma direção. Quando olhei por cima do ombro, vi um vulto no meio do caminho. Mas era muito grande, muito alto, e vinha torto, como se o corpo estivesse pendendo para os lados. Eu não esperei mais nada. Corri, e corri como nunca tinha corrido na vida. O som atrás aumentou. Ele vinha. Tentei cortar por um matagal, mas só consegui me ralar todo. Vi uma estrutura abandonada, daquelas construções velhas da prefeitura que nunca terminaram. No meio do chão de cimento rachado, tinha uma caixa de inspeção de esgoto, daquelas antigas, sem tampa, meio escondida por capim. Era funda e estreita, mas dava para mim. Me joguei com tudo. A queda foi seca. Meu braço bateu direto na parede e estalou. O grito veio sozinho, mas abafei na hora. A dor era absurda. O braço inchando na hora, pendurado. O buraco era justo, apertado. Tinha uns canos entupidos no fundo, barro velho e cheiro ruim.
mas eu me encolhi do jeito que dava. A criatura parou em cima. Ele não cabia, e por isso eu estava vivo. Eu vi as pernas, tortas. Os pés pareciam mão, as unhas arranhando o concreto como se fossem faca. A coisa fungava, farejava, dava para sentir que sabia que eu estava ali embaixo. Tentava enfiar a mão, arrancar pedaço da borda. Mas depois de um tempo, foi embora. O som sumiu, o peso também. Silêncio. Eu fiquei lá quieto, tremendo, com medo até de respirar alto. Esperei. E esperei mais um pouco. Subi devagar, com muita dor. Botei só a cabeça para fora. Nada. Saí engatinhando, olhei para os lados, o coração já mais calmo. A roupa rasgada, o braço pendurado. Pensei, ele foi embora, acabou. Foi nessa hora que ele voltou. Do meio do mato, o bicho veio num disparo, com um grito que parecia ferro sendo retorcido. Eu vi o brilho dos olhos dele vindo direto, e só tive tempo de me jogar de novo para dentro do buraco. Dessa vez, com a cara batendo no chão, ele pulou em cima. A pancada rachou o concreto. Ele batia com força, tentava alcançar, arrancava pedaço da beirada com a garra. Eu gritava de dor e medo, e não tinha ninguém para escutar. Ficou lá por minutos que pareciam horas. Até que sumiu de novo. Esperei o sol nascer para sair. Subi com o braço doendo, os pés cheios de ferida, coberto de barro, sangue seco e o corpo todo trêmulo. Fui para a padaria do jeito que deu. O patrão me olhou e disse: "Você tá branco, homem." Só respondi que caí no caminho. Nunca mais passei por ali à noite. Comecei a ir mais tarde de carro com meu vizinho. Eu não sei o que era aquilo, mas não era bicho. E eu só sobrevivi porque o buraco era pequeno demais para ele. Se tivesse espaço, ele me levava. Gostou? Siga para mais histórias. Se quiser dormir tranquilo a quaresma, jogue alho ao redor da casa. Ele afasta o mal e impede que o lobisomem chegue até você. Eu nunca levei isso a sério. Quem acreditaria em algo assim? Mas, por curiosidade e um pouco de zoeira, resolvi testar. Peguei alguns dentes de alho e joguei ao redor da casa. Dei risada. Pronto, agora nenhum lobisomem vai me pegar. Naquela noite, tudo parecia normal. Até que, no meio da madrugada, um barulho estranho me acordou. Um rosnado baixo. O som de algo pesado se movendo lá fora. Meus pelos se arrepiaram. Fui até a janela, com o coração acelerado, e o que vi me fez prender a respiração. Na escuridão, uma criatura enorme, de olhos brilhantes, farejava o ar. Seu corpo era coberto de pelos desgrenhados e suas garras cravavam a terra conforme ele avançava. Mas, quando chegou perto da casa, ele parou, farejou algo no chão. Rosnou, irritado, deu um passo para trás, depois mais um, e então fugiu. Esperei o amanhecer para sair. Meu coração ainda estava disparado. Quando abri a porta, vi pegadas enormes ao redor da casa, mas elas não passavam do limite onde eu tinha jogado o alho. Minha avó tinha razão. Nunca mais duvidei. Agora, todas as noites, espalho alho ao redor da casa. E você vai arriscar? Moro no interior de Minas Gerais, e aqui era bem comum o contato das pessoas com aparições e coisas do tipo, principalmente lobisomem. Por se tratar de interior, antes de estabelecer um bairro, era bem comum a pouca quantidade de casas e poucos moradores em determinadas partes da cidade, sendo em quase toda sua totalidade mato com algumas poucas estradas de acesso. Nessa época essa parte do bairro era um brejo. Certa vez, estavam todos reunidos na casa de Dona Santa. Paulinho, seu filho, adorava contar causos, e todo mundo parava para ouvi-lo. Estavam todos na sala da casa, quando ouviram a cachorrinha que ele criava latir de dor bem alto no quintal dos fundos. Todos correram para a porta da cozinha. Ao abrir, se depararam com um bode branco, com pelos muito alvos, que disseram que doía as vistas de tão claros. Acharam estranho. Ninguém ali criava bodes. Ficaram horrorizados com a aparência e olhos negros do bicho, que parecia encará-los, e fecharam a porta, pois não viram a cachorra. Paulinho se dirigiu à porta central da casa, gritando pelo nome da cachorra, mas os gritos cessaram, todos ficaram sem entender nada.
Passados 15 minutos de aflição, ouviram novamente a cadelinha latir de dor, e vinha do mesmo lugar. Com muito receio abriram a porta. Não tinha mais um Bolt, mas sim uma criatura negra, de pelagem extensa e com dentes grandes e disformes, olhos vermelhos como brasa, estava mordendo a cachorra. Todos correram, exceto Paulinho, que era cadeirante, mas ele não correu por esse fato. Ficou suplicando aos berros que a criatura soltasse sua cadelinha que ela tanto tinha apego. Quando tocou no nome de Deus foi que a criatura pareceu paralisar, deu uma espécie de rosnando, seguido de uma estranha risada. Não era muito grande, pouco maior que um cão-fila, e tinha a aparência de um cão, mas andava sobre duas patas, corria muito rápido. Já haviam acontecido ataques de lobisomem ali, mas aquele era diferente de todos os outros, deixando a dúvida em Todo sobre o porquê dessa aparência diferente. A cadelinha sobreviveu por alguns dias, mas não era a mesma. Não se alimentava direito e ficava pelos cantos. Paulinho fez de tudo para que ele vivesse. Mas depois de uns 4 dias ela morreu. O estranho era que, na região da mordida, a pele e pelos da cadelinha enegreceram, e à medida que os dias passavam ficava ainda mais visível a ferida, como se ao invés de curar estivesse se expandindo. Deixo em pauta o fato de acreditar piamente no relato. Todos ali já com certa idade, não falsariam em momento algum esse tipo de coisa, e Paulinho sempre foi muito sentido pela perda da sua companheira, contava com dor no coração o que presenciou. Esse foi meu relato, espero que tenham gostado. Siga o canal para mais vídeos. Um homem foi perseguido por um lobisomem em uma mata à noite. Veja o vídeo. No vídeo podemos ver uma pessoa correndo desesperada de alguma coisa em uma floresta. Porém, quando essa pessoa olha para trás, dá para ver algo abaixado. Porém, não dá para saber se trata de um animal ou até mesmo de uma pessoa. Ele chega a dar um zoom na imagem. E quando ele fez isso, deu para ver que o que quer que seja aquilo tinha os cabelos longos, ficava em 4 patas, tem pelos pretos pelo corpo. Porém, enquanto ele filma, essa coisa volta a perseguir ele, chegando a ficar a poucos metros de distância desse homem. E o que me chamou a atenção foi o jeito que essa coisa anda. Comente aqui se você acha que esse vídeo é real e o que você faria se isso acontecesse com você.